Gente, bem-vindos aqui a essa sessão com a XP. Acho que o intuito aqui do bate-papo hoje é a gente deixar um pouco mais claro aqui para vocês sobre o que a XP Inc. está buscando nos talentos da nova geração. A gente vai fazer um link direto aqui com algumas oportunidades que a gente tem aberto do programa de estágio. Então, a ideia aqui do momento de hoje é a gente falar um pouco sobre a XP, sobre o programa, sobre como que funciona o desenvolvimento de estagiários aqui dentro da XP, tá? Vamos se apresentar primeiro, né? Então, quem nós somos, né? Muito prazer, eu sou Pedro. Eu trabalho aqui no time de desenvolvimento alocado dentro da diretoria de gente aqui da XP. E hoje o time de desenvolvimento ele olha para todas as ações de aprendizagem e desenvolvimento dos colaboradores da XP Inc. Mais especificamente, eu olho ali para a jornada de desenvolvimento dos programas que a gente tem aqui dentro da XP, mais especificamente ainda dos programas de entrada. Então, sempre quando a gente tem ali portas de entrada, seja através, né, do programa de estágio, do programa de jovem aprendiz, a gente tem sempre uma jornada de desenvolvimento que a gente cria para justamente impulsionar e acelerar o desenvolvimento desses talentos que a gente trouxe aqui para a XP. Inclusive, até o final aqui da apresentação, eu vou contar um pouco mais para vocês sobre como que essa jornada funciona, tá? Então, a Kak também, que já vai se apresentar, ela olha muito ali para o recrutamento, e aí normalmente depois que a gente já tem, né, esse pool de talentos ali recrutado, eu vou olhar um pouco mais de perto para a jornada dessas pessoas que já estão aqui dentro da XP, tá bom? Ká. Pessoal, boa tarde. Que bom ver a sala cheia. Sejam bem-vindos. Eu sou a Carol, também trabalho na XP. Eu trabalho na parte de produtos de recrutamento e seleção. E aqui, junto com o Pedro, a gente cuida de todos os programas de porta de entrada, principalmente ali estágio, tá? Só que eu fico mais na parte ali da construção de todo o processo seletivo, né? Como que a gente traz também uma boa experiência para o candidato que vai entrar com a gente e como que a gente encontra esse perfil, né? Que é o perfil do estagiário da XP. E aí a gente está aqui para contar um pouquinho o que a gente espera também desses novos talentos, tá? Boa, maravilha, Ká. Obrigado. Pode passar aqui para o próximo. Acho que antes de mais nada, né, da gente falar um pouco ali sobre essa nova geração de talentos e o que a gente está buscando, acho que é super importante a gente contar um pouco para vocês sobre o que é a XP, o que é a XP Inc., né? Acho que quando a gente olha ali para o mercado, boa parte das pessoas já conhecem a XP, mas às vezes muitas pessoas não sabem o que é a XP Inc. A XP Inc. nada mais é do que o nosso grande guarda-chuva que vai abranger todas as marcas ali que a gente tem, que compõem ali o que a gente chama da nossa hold, né? Então, dentro ali desse guarda-chuva de XP Inc., que é um nome um pouco mais generalista que a gente utiliza, inclusive, né, se vocês forem ver ali no nosso Instagram, que a gente fala muito sobre as nossas vagas, as nossas oportunidades, ele tá ali como XP Inc., né? A gente tem as marcas que formam esse grande grupo, né? Então a gente vai ter, de fato, a XP Investimentos, que é toda a nossa frente ali, que vai olhar, né, para a parte core ali do negócio, né? E aí, dentro da XP, a gente vai ter uma série de links, de linhas, perdão, de atuação, né? Então a gente tem um banco de atacado, que é o nosso guarda-chuva que olha mais diretamente ali para os negócios que a gente tem relacionados à pessoa jurídica, o XP Private, que é uma linha de negócio ali um pouco mais premium ali para pessoas que têm realmente um aporte financeiro um pouco maior, né, do que os clientes ali do varejo, que é como a gente chama, né, os demais clientes, né, e o Asset Management e o XP International, que é justamente os produtos que a gente tem ali alocados para fora do Brasil. Para além da XP também, a gente tem algumas outras marcas, né, que à medida que a XP foi crescendo, foi adquirindo algumas outras linhas de negócio que compõem aqui esse grande guarda-chuva, essa holding, como eu falei, né. Então, a gente tem a corretora, a Clear Corretora também, né, que são algumas corretoras que a gente adquiriu ali ao longo da jornada de construção da XP. A XPE, né, que é o nosso braço educacional aqui da XP também, então acho que poucas pessoas conhecem, mas a XP também tem essa faculdade que oferece alguns cursos ali mais voltados para a área de mercado financeiro. Acho que quem ainda não conhece, super indico ali seguir no Instagram para conhecer um pouco das nossas iniciativas. E o Instituto XP e a Infomoney. O Instituto XP ele vai olhar ali para algumas ações assim, de cunhos sociais que a gente tem aqui dentro da XP. O Infomoney são principalmente também uma outra marca que a gente adquiriu, mas para vincular, né, e fazer algumas estratégias ali de comunicação e de
mais informativas relacionadas ao mercado financeiro. Mas tudo isso está conglomerado ali da XP Inc., tá bom? Então, sempre quando a gente fala aqui sobre XP Inc., a gente está abarcando esse grande guarda-chuva. E quando a gente fala, né, de novos talentos de programa de estágios, a gente tem oportunidades também em diversas frentes aqui do nosso negócio, tá bom? Boa, maravilha, Cá. Obrigado. E aqui, acho que para a gente entrar, né, mais especificamente no objetivo aqui do bate-papo de hoje, que é para a gente falar um pouco sobre como que a XP está olhando para esses novos talentos do mercado e como que isso se linka aqui diretamente com o nosso programa de estágio, né? Eu costumo dizer que o programa de estágio é uma das portas de entrada mais interessantes que a gente tem aqui na XP, tá? Porque acho que diferente de uma porta de entrada que às vezes você inicia aqui na XP como um analista ou até numa posição de liderança, o programa de estágio ele tem um grande objetivo que é, de fato, captar talentos ali que se destacam no mercado para que essas pessoas depois desenvolvam a carreira de sucesso aqui na XP. Então, toda a jornada de desenvolvimento que a gente faz aqui para o programa de estágio é pensando em como que a gente consegue reter esses talentos e fazer com que eles se desenvolvam e galguem ali novos desafios, novos cargos ali dentro da XP, tá? Inclusive, acho que alguns dados interessantes de compartilhar com vocês. A gente hoje entende que a gente cumpre esse objetivo ali com um certo sucesso, né? Então, hoje, mais ou menos, a gente olhando alguns dados do ano passado, 60% ali dos estagiários que finalizaram a jornada deram continuidade ali na carreira na XP, né? A gente efetivou mais de 160 estagiários ao longo do ano passado, né? Mas hoje, principalmente, faz muito parte ali do meu dia a dia pensar em estratégias de como é que a gente consegue alavancar cada vez mais ali esses resultados e esses números. Porque, como eu falei, a gente tem um super ali esforço para pensar nessa trilha de desenvolvimento para justamente fazer com que esses talentos continuem a jornada aqui com a gente na XP, tá? Então, esse é o grande objetivo quando a gente fala aqui do programa de estágio da XP. Nada mais é do que formar jovens talentos para a próxima geração e para construir uma carreira aqui dentro da XP, tá? Quando a gente olha ali para a jornada desse estagiário que é aprovado ali dentro do programa de estágio, como é que funciona? A gente tem uma série ali de ativações, a gente tem uma série de projetos que a gente busca fazer com esse público para justamente acelerar o desenvolvimento e a carreira daquelas pessoas, tá? Então, os estagiários, assim como qualquer outro colaborador da XP, assim que iniciam essa jornada com a gente passa por 2 dias imersivos de onboard. Esses 2 dias vão ser super importantes justamente para acelerar ali esse início de carreira junto com a gente. Então, vão ser nesses 2 dias que vocês vão ter imersão de cultura, de estratégia, vão aprender um pouco sobre os nossos produtos, vão ter ali a oportunidade de conversar com sócios, com pessoas ali que são referências dentro da XP, né? Para justamente vocês já conseguirem ali iniciar com tudo a jornada de vocês. Para especificamente o público de estágio, como eu falei, por isso que essa é uma das portas de entradas mais interessantes que a gente tem aqui na XP, né? A gente tem uma jornada de treinamento desenhada especificamente para esse público. Sempre, como eu falei, com esse objetivo de tentar, né, acelerar o desenvolvimento e fazer com que essas pessoas que estão entrando via programa, elas cresçam junto com a gente aqui na XP. Então, a gente tem uma jornada de mais ou menos 10 treinamentos que eles vão abarcar ali diversas habilidades e skills que a gente entende que, enquanto pessoa que está iniciando a sua carreira na XP, vai ser super interessante vocês desenvolverem habilidades ali como comunicação, organização, priorização, negociação, como também algumas outras skills que a gente entende, né, analisando ali o nosso pool de estagiários, né, dos anos anteriores, que os líderes pontuaram e levantaram como pontos que já são interessantes desses estagiários estarem desenvolvendo desde o seu dia 1 aqui dentro da XP. Então, a gente vai falar muito também sobre o negócio, sobre como que a empresa funciona, sobre ferramentas, sobre inteligência artificial. Então, são touchpoints super interessantes que a gente tem ali mensalmente voltado para esse público. Essa jornada de treinamento ela é um pouco mais específica, é um pouco mais voltada para quem está ali no seu primeiro ano de estágio, justamente entendendo que essas pessoas elas estão ainda se aculturando a XP, se desenvolvendo, e elas vão precisar desses touchpoints para conseguir acelerar essa carreira aqui dentro, tá? Voltada ali para o segundo ano, a partir, né, do segundo ano de estágio, né, são ações um pouco mais direcionadas para o público que já tem um pouco mais de experiência na XP. A gente está propondo aqui 2 novas iniciativas que elas estão saindo do forno ainda esse ano, que é o Projeto Aplicado e a Feira de Carreiras. Aqui a intenção, dentro da jornada do estagiário, de passar por por essas 2 iniciativas, é justamente fazer com que esse estagiário ele tenha mais visibilidade dentro da XP e que, de fato, ele já caminha ali para ir para um cenário de uma possível efetivação, tá? Então, a ideia aqui do projeto aplicado, de maneira bem generalista aqui, é, de fato, com que o estagiário ele desenvolva um projeto, uma solução que ele já trabalha ali no dia a dia e ele consiga ali expor
o que ele desenvolveu para lideranças dentro da XP, né? E por que não isso fazer com que ele tenha mais visibilidade, que ele consiga ter ali oportunidades de comunicação com outras áreas do negócio para já fazer esse link, talvez, com a possível efetivação, né? E a feira de carreiras também é algo muito semelhante. A gente sabe que muitas vezes, né, o ponto de partida ali da sua carreira não vai definir o que você vai trabalhar ali para o resto da sua vida profissional, né? Então, muitas vezes, e aqui acho que deu para ficar bem claro quando eu falei um pouco sobre a XP, sobre sobre a Hold, né? E sobre as linhas de negócio que a gente tem muita oportunidade aqui dentro da XP Inc, tá? Então, muitas vezes, ali o estagiário ele vai começar trabalhando dentro do time de finanças, ele vai entender que ele quer ir para o negócio. E a ideia da feira de carreiras é justamente fazer com que os estagiários conheçam cada vez mais, né, times específicos, áreas específicas da XP, e por que não se conectarem ali com lideranças ali de outros times e às vezes entender, né, o próprio estagiário vai entender que ele vai querer ali fazer de repente uma transição interna ou simplesmente conhecer um pouco mais ali do negócio para conseguir entregar mais valor ali para o dia a dia de trabalho dele, tá bom? Então essas são algumas das iniciativas que o estagiário vai ter a oportunidade de vivenciar durante a sua jornada de trabalho aqui com a gente na XP, tá? Boa. E para trilhar toda essa jornada, a gente precisa também trazer pessoas que sejam a nossa cultura, né? Tenham a cara da XP, e isso é muito importante, tá? Então, quem é essa nova geração da XP e quem que a gente procura também para poder fazer parte do nosso time, tá? E eu acho que quem está dentro da XP vai entendendo isso no dia a dia, o quanto a cultura é forte aqui dentro e o quanto os valores são vivenciados na prática. Tá? Tanto dentro dos projetos, né, a gente fala o que a gente tem de sonho grande, né? Como que a gente também pode ser disruptivo, como que a gente pode ter a mente aberta para poder também trazer novas soluções, né? Para poder entender o que a gente pode melhorar. Né, o foco no cliente, então, como que a gente resolve os problemas do cliente de forma consistente. Tá? Então, isso também é muito importante, o espírito empreendedor, que é aquela atitude de dono. Né? Como que a gente também se sente pertencente e como que a gente faz não só o nosso, mas a gente também faz o do lado, né? E a gente ajuda como um todo. Então, é uma cultura muito colaborativa. Tá? Então, esses são os principais valores da XP e realmente é o que a gente busca dentro do nosso processo seletivo. Tá? São pessoas que tenham esse espírito empreendedor, né, que tenham essa atitude de dono, que não olhem só para o seu, que tenham foco no cliente, então, em resolver os problemas do cliente, né, corre atrás, trazendo novas soluções, né, e mesmo que isso dependa de outras áreas, outras pessoas, sempre está em busca de melhorar os nossos produtos para os nossos clientes. E aí, quando a gente fala cliente, a gente pode estar tanto falando do cliente externo, né, mas como também do cliente interno, que é o caso meu e do Peu também. Né? Então, como que a gente melhora também essa experiência? Mente aberta, então, saber escutar, saber ouvir feedbacks, levar isso como reflexão e também aprimorar, né, as nossas próprias atitudes, como que a gente pode também fazer melhor todos os dias, é um dos nossos pilares, e o sonho grande, né, a ousadia de fazer diferente. Eu acho que isso aqui é muito o que move a XP e é o que traz a XP para onde nós estamos hoje, e a gente precisa de pessoas que sonhem grande junto com a gente. Tá? Então, eu acho que para estar dentro da XP, precisa ter realmente esses valores enraizados, e isso a gente entende na prática como acontece. Tá? Uma cultura também muito dinâmica, né? Muita troca, precisa ter muito protagonismo dentro do que você está fazendo, então isso é muito importante, ser referência dentro do seu produto também. Tá? Acho que só de complementando, Ká, aqui a gente está falando muito sobre a nova geração ali, né, que a XP está buscando e fazendo um link direto aqui com a oportunidade de estágio que a gente está com as vagas abertas, né? Mas isso é como a Carol falou, esses valores são inegociáveis para qualquer pessoa que queira fazer parte ali da XP, né? Então, independente se você vai iniciar a sua trajetória como estagiário, como analista, como uma pessoa que está dentro de uma cadeira de liderança, a gente sempre vai olhar para isso no processo seletivo, porque, de fato, se a gente não tiver um matching ali desses valores com a maneira como que a pessoa, né, projeta ali a sua carreira ou como ela se porta ali dentro do ambiente de trabalho, não vai fazer muito sentido dar continuidade a essa jornada aqui com a XP, né? Sim, faz total sentido, Peu. E
E também para fazer parte ali do processo seletivo agora, a gente também tem alguns requisitos importantes, tá? E aí uma pergunta, alguém aqui já se candidatou ao nosso programa de estágio? Não? Boa. Caramba. A gente está no público certo, então, Pedro. Então, alguns requisitos, tá? Matrícula ativa em instituição de ensino superior, graduação, data de formatura entre agosto de 2027 e agosto de 2028, isso também é bem importante. Disponibilidade para atuar no modelo presencial, tá? E aí, média de 3 vezes na semana. Nós temos prédio ali na Vila Olímpia, na Grande Julieta, pertinho daqui também, tá? E aí, o presencial, ele depende muito das áreas, tá? Tem áreas que você precisa ir 100% presencial, tem áreas que vão 3 vezes na semana, então depende muito da área de atuação. Disponibilidade também para iniciar em agosto, né? Residir em São Paulo ou na Grande São Paulo, também para facilitar esse trânsito. E não trabalhar e nem estagiar em nenhum escritório credenciado da XP. Você ia falar alguma coisa, Pedro? Boa. Não, acho que só para te complementar, Ká, porque eu sei que muitas pessoas ali, quando a gente estava no stand, nos perguntaram sobre isso também. De fato, o programa de estágio da XP ele é mais direcionado para quem já está no penúltimo ou último ano ali da faculdade. Porque, assim, como eu falei para vocês, né, toda a intenção e a ideia aqui do programa é que a gente faça uma ponte para reter esses talentos e fazer um link direto ali com a efetivação e depois a pessoa continue a sua carreira em outros cargos aqui dentro da XP, né? Mas eu não sei se é o caso aqui da audiência da sala, já aproveitando e fazendo o gancho, para quem está mais no início do curso da faculdade, ali dentro dos primeiros semestres, a gente também está com uma oportunidade super bacana, que é o estágio de verão da XP, que é como a gente chama de Summer Job. Depois, quando a gente finalizar aqui a pauta e a gente tiver um tempinho, eu posso entrar um pouco mais nisso também, mas para quem está dentro ali dos primeiros semestres da faculdade, dá uma olhada também nessa oportunidade no nosso Instagram ali, vocês vão conseguir, né, no link da bio do Instagram da XP Inc., verificar um pouco melhor ali sobre essa oportunidade também, tá? E para a gente fechar aqui esse bloco, né, a gente trouxe muito o que a gente espera desse estagiário, né, o que a gente espera e quem é essa nova geração da XP. E aqui a gente também traz o que a gente não tolera e o que a gente não espera de uma pessoa que faz parte da XP. Tá? E aí vai desde estagiário, analista e todos que fazem parte do time. Então, quem desiste fácil e não é resiliente, quem ignora o que é possível melhorar e não evolui de acordo com as novas necessidades dos clientes, né? Então, quem não escuta o cliente e também quem não tenta trazer novas soluções. Quem quer sempre ser dono da verdade, né? Então, acho que provavelmente aqui muitos já devem ter ouvido falar do Guilherme Benchimol, né? Uma referência para a gente. E o Guilherme ele sempre traz muito no seu discurso sobre humildade, né? Sobre saber escutar também. E isso é muito importante. Ninguém é dono da verdade. A gente precisa também saber escutar, ouvir o outro, né? E é muito importante também para a gente poder entender o problema do outro e poder atuar em cima disso. E quem não é completamente apaixonado pelo que faz, né? E isso na XP a gente entende no dia a dia. O quanto é importante gostar do que faz e fazer isso realmente com amor. E aqui, assim, falando um pouco na prática, né? Como que funciona o dia a dia ali de um estagiário que está dentro da XP, né? A gente fala muito aqui na XP sobre as pessoas serem protagonistas ali da sua carreira, né? Então, a gente, não de forma diferente, né? Para quem está entrando ali via porta de entrada do programa de estágio, né? A gente diz muito que o X-Tag, que é como a gente chama os nossos estagiários aqui internamente, vão ser protagonistas também, né? Então, a gente não espera que seja uma pessoa, né, que ela vai fazer tudo sozinha, mas que ela, enfim, conheça ali, vá atrás do seu time e busque entender, assim, o que é que precisa ser feito no dia a dia. As respostas, elas não vão estar prontas quando vocês entrarem na XP. Então, de fato, vai ser muito importante vocês se conectarem com pessoas ali que já estão há mais tempo na empresa, para vocês aprenderem um pouco mais na prática, no dia a dia, como é que vocês conseguem gerar ali valor para o negócio, né? E se adaptarem realmente a esse ambiente, que a gente tem uma cultura bem específica, mas que também é muito bacana, tá? Só, acho que fazendo um parênteses, a gente optou por deixar esse slide aqui com um pouco mais de texto,
que a ideia é depois que a gente compartilha esse material com vocês, vocês consigam dar uma olhada um pouco mais na íntegra, tá? E isso se conecta muito com a curiosidade no dia a dia, né? Então, assim, acho que quando a gente vai muito para eventos e a gente fala com pessoas ali que estão ali na faculdade, né, buscando oportunidade ali profissional, sempre perguntam, às vezes, para mim, para Carol, para Ju, né? O que vocês olham ali, o que vocês buscam num estagiário ali na XP? Bom, se a gente está falando de uma posição de estágio, obviamente a gente não busca muitos requisitos técnicos, mas a gente com certeza espera que sejam pessoas curiosas. E a curiosidade, ela pode ser demonstrada no processo seletivo de várias maneiras, né? Então, desde você realmente ali estudar, entender como é que a XP funciona, acho que só o fato, inclusive, de vocês estarem aqui nessa sala, ouvindo eu e a Carol contar um pouco sobre a XP, já, enfim, é um ponto super positivo, mas também vocês demonstrarem como que vocês foram curiosos ali ao longo da jornada de vocês, antes de chegarem ao processo aqui seletivo da XP, porque a gente entende que vocês também vão precisar ser muito curiosos quando vocês estiverem desenvolvendo a carreira de vocês aqui na XP, né? Então, como que vocês aproveitam as oportunidades que vocês já têm aqui antes da XP, as oportunidades que a faculdade de vocês dão para vocês? Participarem ali de ligas, algumas outras instituições, né, que vão de fato fazer com que vocês já venham com a bagagem mesmo ali que não super excedente, mas que já vai deixar vocês ali um passo à frente ali durante o processo com certeza, tá? E a gente também fala muito sobre colaboração e impacto. Então, acho que isso está totalmente ligado com o que a Carol estava falando dos valores que a gente tem aqui dentro da XP. A gente olha muito para o cliente, seja ele de maneira interna ou externa. A gente busca muito que, de fato, mesmo que seja uma posição de estágio, vocês já consigam trazer impacto ali para o dia a dia de vocês. E isso é muito interessante, porque, inclusive, um dos pontos que a gente fala muito sobre cultura, sobre carreira na XP, é que a XP sempre vai te dar oportunidades, mas no final do dia vai caber muito ali a pessoa, ao estagiário, ao analista, ao líder, aproveitar essas oportunidades que a empresa está te dando. Então, assim, quando a gente fala sobre colaboração e impacto, quer dizer muito que vocês não vão ter ali uma jornada linear, uma jornada engessada, mas sim que vocês vão precisar ali aproveitar as oportunidades, que acho que pelo pouco que a gente já trouxe aqui, vocês já conseguiram ver que são algumas, né, para conseguirem ser protagonistas ali da carreira de vocês, tá? E acho que trazendo um pouquinho também o que é interessante na XP, todo mundo tem a oportunidade de atuar na solução de um problema, né? Então, se a gente está atuando, às vezes a gente está com diversas pessoas no mesmo time, fazendo o mesmo projeto, algo nesse sentido, e todo mundo tem a oportunidade de poder trazer solução, todo mundo tem a oportunidade e tem voz também para poder atuar em cima disso, né? Principalmente o estagiário, né? O estagiário na XP, ele tem um papel muito importante, né? Então, realmente, vocês vão ser desafiados no dia a dia. E isso é bem interessante para quem está ali no começo da carreira. Bom, e agora que vocês já sabem um pouco mais do que a gente busca, a gente vai trazer um pouco do processo seletivo. Então, hoje, a gente está rodando o programa de estágio. É a segunda edição, né, desse ano. As inscrições começaram no dia 7 de abril e se encerram dia 4 de maio. Tá? E a gente construiu toda uma jornada aqui, que depois vai se complementar também com a trilha de desenvolvimento de vocês. Essa jornada começa com as inscrições. Então, nas inscrições tem diversas perguntas ali, que nos ajuda a entender um pouco mais sobre vocês e para que área também que a gente pode direcionar cada um. Tá? Então, facilita bastante ali no momento da triagem. Logo depois das inscrições, vocês vão ir direto para o teste online, tá? Que é um teste cognitivo. E é importante trazer, o teste cognitivo ele tem 12 minutos, tá, para ser respondido. Não tem um limite de questões, então vocês vão respondendo ali o máximo de questões que conseguirem dentro de 12 minutos. Não tem certo, não tem errado, tá? É uma outra forma de avaliar também. Uma dica, esteja num local calmo, que vocês consigam ali responder com paciência também. É uma etapa bem importante do processo, uma etapa eliminatória. Depois, a gente tem aqui também a etapa de vídeo e entrevista. Essa etapa também é uma etapa muito importante, onde a gente entende um pouco mais sobre fit cultural também.
Então, são perguntas atreladas aos valores da XP e perguntas situacionais do que vocês já vivenciaram. E não só de experiência profissional, mas experiência acadêmica e experiência pessoal também, vocês podem trazer dentro dessas respostas. Tá? No vídeo entrevista, se apresentem, estejam num local calmo, sem barulho. Tá? Importante também, importante analisar áudio, se a gente consegue escutar bem. E depois vocês submetem direto na plataforma. Tá? E aí, para a dinâmica em grupo, né, antes dessa dinâmica em grupo, a gente tem aqui um processo de avaliação também, em conjunto de teste online e vídeo entrevista, onde a gente utiliza IA. Eu acho interessante trazer um pouco disso também, que a IA está em todos os cantos da XP, então vocês vão ouvir falar muito, independente da área que vocês estiverem. Então, a gente está no RH já falando de IA também, trazendo isso na prática. A IA, ela nos apoia na avaliação, mas toda a decisão ela é tomada pela gente, né, no final das contas. Ela só nos ajuda ali a entender qual área, né, a pessoa tem mais matching e que a gente pode ali trazer ela. Depois dessa etapa, a gente tem uma dinâmica em grupo. A dinâmica em grupo ela acontece de forma presencial nos escritórios da XP, tanto na Vila Olímpia como aqui na Granja Julieta também, tá? E cada dinâmica tem ali específica para a sua área. Então, são dinâmicas personalizadas. Depois da dinâmica que acontece entre maio e junho, a gente tem a etapa de entrevistas, tá? E é entrevistas com a liderança. De forma online, geralmente, pode ser que tenha alguns gestores que queiram conhecer vocês presencial, mas geralmente de forma online. E, por último, a gente tem o início na XP, que acontece em agosto. Tá? Com toda a trilha de onboarding, e depois do onboarding vocês vão ter mês a mês aí, uma pílula junto com o time de desenvolvimento, que é o Pedro ali que fica responsável por toda essa jornada. Tá? Então, a gente trouxe, né, um pouco sobre o que nós buscamos, também quem é a nova geração da XP Inc., para linkar também com o que a gente tem hoje em aberto, que são as inscrições para o processo seletivo do nosso programa de estágio. Também a gente tem aqui o Summer. Quem quiser, né, saber mais sobre o Summer, nos procure também para entender um pouco dos requisitos. Acredito que as inscrições finalizam na semana que vem do Summer. As inscrições do estágio finalizam dia 4 de maio, então ainda dá tempo de vocês se inscreverem e participarem. Tá? E quem se interessar também pode se inscrever. A gente tem aqui o QR Code, também avalia o nosso papo. Acho que é bem interessante para a gente poder trazer melhorias para um próximo momento. Tá? Acho que agora, momento de perguntas. Isso. Eu quero saber mais sobre o Summer, que eu sou de Belo Horizonte. Eu queria saber como que funciona. O Summer, como eu falei, ele é um programa que a gente tem direcionado aqui para quem está mais no início da faculdade, tá? Então, abarcando ali os primeiros anos da faculdade. Ele é um programa que ele é direcionado para o banco de atacado, que é uma área super interessante aqui da XP, inclusive, né, uma das áreas que tem maior visibilidade aqui dentro do negócio. E a gente tem diversas oportunidades para trabalhar dentro, né, do banco de atacado nessa jornada de Summer. Ele é um programa reduzido de mais ou menos 5 semanas, então ele é um estágio de verão. E ele super funciona para quem, inclusive, não é daqui de São Paulo, mas assim, a XP ela não custeia passagem, nem custos, nada disso, né? Isso precisa realmente ficar por conta ali do candidato. Mas por ser algo, né, que é reduzido, né, não tem nenhum problema a pessoa, inclusive, não residir na Grande São Paulo, diferente do programa de estágio, que é algo, né, um pouco mais regular. Inclusive, o Summer também aceita inscrições para estudantes que fazem universidade fora do país, desde que sejam brasileiros e que consigam ali exercer ali o vínculo de estágio com a gente de maneira reduzida por essas 5 semanas. Então, é um programa super legal que a gente estruturou no início desse ano. Como eu falei, ali o candidato ele vai demonstrar interesse quando for fazer a inscrição de qual área ali do banco ele tem mais afinidade, e a gente vai fazer um matching ali das oportunidades que a gente tem, né, junto com o que o estagiário demonstrou interesse, tá? E aí, durante essas 5 semanas, esse estagiário ele vai ser alocado dentro de uma área específica ali do banco, vai desenvolver um projeto para
fazer uma resolução de um problema real ali do banco e depois apresentar isso para as lideranças que a gente tem aqui dentro do time, tá? Então, é uma oportunidade super bacana. E, inclusive, a intenção aqui do programa Summer é que a gente já comece a estreitar ali o relacionamento com os jovens universitários desde o início da sua jornada. Inclusive, acho que o grande objetivo do Summer, né, além de propagar ali um pouco sobre como que o nosso banco de atacado funciona, é realmente fazer essa ponte para que aquela pessoa ela continue a sua carreira dentro da XP. Então, hoje a gente já tem exemplos de estagiários que fizeram o Summer no início desse ano e que atualmente já estão elegíveis para participarem de um estágio regular na XP e que já estão como estagiários, e outros que vão voltar agora no programa de estágio, né, já tendo essa bagagem ali do Summer para tentar ali pleitear uma vaga de estágio regular ali no banco de atacado, tá bom? O Summer, ele é 100% presencial ou é híbrido, que nem o outro estágio? O Summer ele é 100% presencial, porque a gente tem essa jornada reduzida, e porque normalmente oportunidades dentro da área de negócio, do banco de atacado, no varejo, elas normalmente tendem a ser 100% presenciais, tá? Então, da mesma maneira que a gente tem aqui algumas vagas no programa de estágio que são 100% presenciais, porque efetivamente são dentro da área de negócio, no Summer todas as oportunidades elas vão seguir ali essa regra, tá bom? Eu vi que na vaga de estágio efetivo, um dos requisitos é não fazer parte de escritórios vinculados à XP. Queria saber mais o porquê disso e, eventualmente, uma explicação. Na verdade, como já tem um vínculo com o escritório credenciado, não tem como fazer essa movimentação para dentro da XP Inc., porque você já tem um vínculo com a gente, tá? No caso, precisaria encerrar o vínculo para que você continue o vínculo com a gente da XP Inc. Um escritório credenciado da XP é um parceiro nosso, né? Então, não é o tipo de relação que a gente quer ter tanto com o cliente quanto com o colaborador. Então, a gente não vai pegar cliente de um escritório parceiro, a gente não vai pegar colaborador de um escritório parceiro, porque nós somos aí um ecossistema de negócio. Então, é muito mais aí uma boa prática, tá? Bom, vocês falaram muito sobre o estágio, não sei se foge muito da área de vocês, ou se é vocês que cuidam, ou se eventualmente não possui isso, mas eu gostaria de saber se vocês possuem um programa de trainee também, e se sim, até que período da faculdade, ou então pós-faculdade, vocês aceitam isso como trainee ou algo do tipo. Boa. Hoje a gente não tem um programa direcionado para trainee, como algumas outras empresas têm, porque hoje a gente ainda entende que se a gente for fazer um programa de trainee, a gente precisa entender ali o melhor formato, né, que faça sentido para a XP. Na XP a gente fala muito sobre meritocracia, né, e quando a gente fala às vezes de programa de trainee é algo muito voltado à aceleração de carreira. E a gente entende que a gente já tem algumas portas de entrada hoje na XP, que você consegue ter uma carreira acelerada, mas que não faça com que você necessariamente pule etapas. O programa de estágio é um dos exemplos. Inclusive, a gente até nessa semana teve um bate-papo com algumas lideranças da XP para estudantes também, né? E uma das líderes, ela trouxe que ela teve um estagiário no time dela que ele entrou há 2 anos atrás e hoje ele já está como analista sênior. Então, foi uma pessoa que demonstrou ali skills e muita vontade de fazer acontecer e foi recebendo todas essas promoções ao longo do caminho. O que a gente tem hoje, que está um pouco mais próximo ali de um trainee, são alguns outros programas para além do estágio, né? Só que são programas que a gente diz que são um pouco mais específicos para áreas de negócio. No início do ano passado, a gente começou com um programa chamado Formação XP Empresa, que é um programa direcionado para o canal atacado, que é uma das áreas que compõe ali o banco de atacado, para que justamente a pessoa ali que finalizou a faculdade ou tenha pelo menos 1 ou 2 anos de formado, ela entra ali na área mais comercial ali do banco e começa a formar a sua carreira e, eventualmente, a depender ali dos resultados que ela tem dentro desses 12 meses de programa, depois ela já dá um salto ali em termos de carreira mesmo para passar a atender clientes um pouco maiores. A gente tem outras oportunidades também, como o programa do Investment Strategy, que também não é um programa que a gente chama de trainee, porque ele não é um programa de aceleração de carreira, mas ele é um programa muito de formação técnica, que ali a pessoa vai ser alocada dentro da nossa unidade de distribuição, que fica dentro ali, né, do ecossistema do varejo, então mais para a gente atender ali pessoas físicas, mas que ela fica dentro das mesas ali de produtos que a gente tem, aprendendo, né, de 3 em 3 meses sobre algumas mesas diferentes que a gente tem aqui dentro da XP. Então, assim, o que eu indico, tá?
caso você tenha um pouco mais de interesse de programas mais voltados ali para o final do curso. Seguir a página da XP Inc., né? Que a gente sempre posta as oportunidades e, eventualmente, a gente tem esses programas anualmente acontecendo, tá? Beleza. Acho que com isso, então, a gente encerra aqui o bate-papo com vocês. A gente pede para que vocês avaliem aqui o nosso papo. É super rápido, é super importante para a gente, para entender como é que a gente consegue gerar mais valor ali para os próximos eventos que a gente for participar. E a gente espera ver vocês em breve ali nos corredores da XP. Boa. Obrigada, pessoal.